Como analisar uma ação? Nesse vídeo de hoje, iremos verificar quais são os melhores indicadores que você precisa saber antes de começar a investir. E sim, é muito importante esse vídeo, então fique até o final porque vai te agregar muito valor desse conteúdo que eu vou te estar passando aqui hoje. E principalmente se você está começando agora na área dos investimentos, creio que vai te ajudar muito porque é uma coisa muito importante que você precisa saber fazer antes de estar investindo o seu dinheiro nas ações. Você precisa saber analisar uma ação antes de comprar, porque ninguém vai querer comprar uma ação de uma empresa que está pagando poucos dividendos ou até mesmo uma empresa que está com dívidas, que pode ter risco de estar falindo. Sim, tem que saber ver isso também. Não é só você ir lá digitar o código da empresa e bum, comprei. Não, gente. Faça muita atenção, você está investindo o seu dinheiro e eu garanto que ninguém aqui quer perder dinheiro, não é verdade? Bom, eu vou estar falando somente os indicadores que eu, Heloísa, utilizo no dia a dia quando eu vou realizar a compra de alguma ação, tá? Serve também para você que está comprando fundos imobiliários, pois os indicadores, os nomes, eles não mudam. Não vou estar falando todos os indicadores que temos, porque são muitos. Eu tenho certeza que você já se deparou com várias letras, com várias siglas, e você não entendeu o que é. E eu vou estar te explicando aqui nesse vídeo o que são e quais são os mais importantes que você precisa analisar antes de comprar uma ação. Então já deixa eu me apresentar, eu me chamo Heloísa e aqui nesse canal eu falo sobre investimentos e finanças. Então se você não é inscrito, já te convido para você se inscrever, porque assim você não vai perder nenhum vídeo. E aproveitando que você já está se inscrevendo, deixa o seu like, porque esse vídeo é muito interessante e vai te ajudar muito e ajuda também aqui no canal a crescer. Então sem enrolação, a gente vai passar para a tela do meu computador. Eu vou fazer com vocês aqui passo a passo quais são os indicadores que eu visualizo e que eu analiso antes de comprar uma ação. Então já fique bem claro que não é indicação. Somente estou compartilhando aqui com vocês a minha experiência como investidor, ok? Então hoje a gente vai utilizar o site Status Invest, é um site que é completamente gratuito. É só você digitar no Google e vai aparecer. E aí para fazer a busca é só você clicar aqui na lupa e digitar o código da ação. Aqui hoje iremos utilizar o exemplo do Banco do Brasil, então é só digitar o código que é BBAS3, clicar e aí vai aparecer todas as informações. Como vocês podem ver, principalmente você que está começando agora, você começa a ver um monte de número, um monte de gráficos, principalmente quando você desce um pouco mais a página e você se encontra, você fala assim, o que são todos esses números? E são essas informações que eu quero te falar quais são as mais importantes que você deve verificar antes de estar investindo nessa empresa ou em qualquer outra empresa, ok? Então, para começar, o que eu observo? De cara, logo, o preço que ela está custando cada cota, tá? Porque lembrando que o valor que está aqui é por cota de cada ação, ok? Então, hoje, o valor atual da cota está custando R$ 46,78. Então, por exemplo, se eu decido investir hoje, comprar uma ação do Banco do Brasil, eu vou pagar R$ 46,78. E antes de passar para o segundo indicador, já te convido a anotar, porque essas informações são muito importantes para você, tá? E depois, conforme o dia a dia, você vai acabar esquecendo. Depois que você assistir esse vídeo, você vai fazer outras coisas durante o dia e você vai esquecer. Então, anote enquanto você já está assistindo. Seja aí no seu bloco de notas, dá uma pausa no vídeo e anota. Ou então você pega aquele caderninho que esteja aí perdido na sua casa e anote, tá? Porque assim você não vai esquecer nada, tá? Então, o primeiro que eu sempre verifico é o valor da cota atual. Logo depois eu verifico qual que é a valorização que teve essa cota, tá? Durante esses últimos 12 meses, teve uma valorização de 29,84%, tá? Do valor da cota. Isso significa que é a valorização do valor da cota, ok? E o terceiro indicador que eu sempre verifico também é o dividendo yield. Se você quiser saber também, você pode passar o mouse aqui, ó, em cima desse ponto de interrogação que você vai estar tendo a observação e a informação do que significa e do que é, tá? Mas, para simplificar para vocês, eu vou estar falando o que é o dividendo yield. É a porcentagem do valor dos dividendos pago nos últimos 12 meses. Sempre dos últimos 12 meses, nunca do mês só anterior, é sempre de todo o ano anterior. Então, o que eles fazem? Eles somam todos os dividendos pagos no ano de 2022, por exemplo, que foi o ano anterior, e eles vão dividir pelo valor da cota atual. Dividindo esse valor, eles vão chegar a 9,66%, ok? Então, para mim estar realizando a compra de uma ação,
o dividendo yield ele tem que estar no mínimo com 6%. Se ele não tiver com 6% ao ano, eu não compro a ação, porque significa que ela está pagando pouco dividendo, ok? E você deve verificar também o histórico de pagamento de dividendos, que você vai estar verificando todos os meses que a empresa está pagando dividendos, para que você tenha uma noção. Por exemplo, se ela está pagando a cada 2 meses, se ela está pagando a cada 3 meses. Então, aqui você vai colocar um período, por exemplo, de 5 anos, tá? E aí você vai ver que essa empresa já paga dividendos há um bom tempo atrás, ok? E entre 2023 e 2022, durante esse último ano que teve, você consegue visualizar os meses que foram pagos os dividendos, por exemplo, aqui no mês de setembro, no mês de agosto, no mês de junho, aqui também teve no mês de junho. Às vezes a empresa paga dividendos várias vezes ao mês, ok? Por exemplo, aqui no mês de junho ela pagou 2 vezes. Tem empresas que pagam dividendo 2 vezes no mês, ou até mesmo 3, depende. Mas o mais importante é você verificar quais são os meses aqui que pagou o dividendo da empresa, tá? Então, além do dividendo yield, você verifica também o histórico de pagamento de dividendos. Então, agora a gente passa aqui nessa parte onde tem as mais informações. Eu faço análise somente das mais importantes para mim. Então, eu estou compartilhando com vocês isso hoje, tá? Então, esse daqui, que é o DI, é o que a gente acabou de ver, que é o dividendo yield, tá? Já tem aqui o mesmo valor que estava marcado lá em cima, é a mesma coisa. O próximo indicador que eu sempre verifico é o PL, que é o preço sobre lucro. O que significa isso? Preço atual da cota dividido pelo lucro da ação. Eles vão pegar o preço do valor da cota que está valendo hoje e vão dividir pelo lucro que essa ação teve, tá? Então, para mim, para ficar mais simples, eu sempre visualizo esse PL em anos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vejo 4 anos. Ele está 4,13, eu vejo 4 anos. E o que significa isso? Vendo essa questão em anos. Por exemplo, se você comprou uma cota hoje, pagando o valor de R$ 46,78, daqui 4 anos você irá receber o seu valor de volta somente com o lucro obtido através do investimento dessa cota, tá? Então, um exemplo é que se você comprou hoje R$ 100 de Banco do Brasil, você terá em 4 anos o seu dinheiro de volta que você investiu. E o indicador que eu sempre visualizo também é o PVP. Então, por exemplo, se o PVP está a 1, significa que ele está sendo negociado pelo um preço justo, que a cota está sendo negociada pelo preço justo. Então, se tiver abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado por um valor menor do que a cota deveria estar custando. Então, por exemplo, se está abaixo de 1, significa que o valor da cota está barato. Se ele tiver o PVP acima de 1, significa que a cota está sendo negociada acima do valor que ela realmente vale, tá? Então, para mim estar realizando a compra de uma ação, o PVP sempre tem que estar abaixo de 1. Ou então, se ele estiver acima de 1, existe um cálculo que você pode fazer para descobrir se está caro ou barato, tá? Porque, por exemplo, muita gente vai falar assim, mas se o PVP estiver acima de 1, tá caro. Não é verdade, existe um cálculo e eu vou te dar uma fórmula aqui para você saber se a empresa está realmente cara ou barata. E essa fórmula foi criada pelo Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett, que criou essa fórmula para saber se realmente a empresa está cara ou barata para comprar, se o PVP estiver acima de 1. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma empresa para você. Vamos colocar essa empresa aqui, que é a Alupar. É só você clicar e você vai achar aqui o PVP dela acima de 1. Hoje, ele está a 1,17. Então, vamos descobrir se ela está cara ou barata para estar comprando mesmo assim estando acima de 1? Com essa fórmula que o Benjamin criou. Então, é só você pegar o PVP, que hoje está a 1,17. Então, essa empresa está sendo negociada 17% a mais do que realmente a cota vale, ok? Pega o PVP e você vai multiplicar pelo PL, tá? Que é 11,52. E se o resultado for mais do que 22, essa empresa está cara. Se o resultado for menos que 22, significa que você pode sim estar investindo nessa empresa, que ela não está cara. Então, essa é uma fórmula do Benjamin que ele criou para estar sabendo se a empresa está realmente cara ou não, mesmo assim estando acima de 1 no PVP, ok?
que é o valor do preço justo sendo negociada por cada cota. Se tiver a 1, é o preço justo. Se tiver acima de 1, quer dizer que está cara, mas aí é só você utilizar essa forma, que você vai descobrir se está cara ou não. E se estiver abaixo de 1, significa que está barata. Mas não é somente porque ela está abaixo de 1 que você vai sair comprando cotas, sem saber sobre a empresa, sem saber se ela está em dívidas, sem saber se ela está pagando lucro mais do que ela deve. Essas informações são importantes também você saber. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu já te peço para que você curta o vídeo, porque é um conteúdo muito legal e vai estar ajudando aqui no canal. E vamos dar continuidade no vídeo agora. Então, iremos voltar para o exemplo da ação que eu estava fazendo com vocês, que era o Banco do Brasil. Era essa que a gente estava analisando. Então, o próximo que a gente vai verificar, normalmente aqui são as dívidas, tá? Se a empresa ela está endividada ou não. Como é um banco, nenhum banco vai ter dívida. Por quê? Porque banco trabalha com dinheiro, porque banco trabalha com compra de dívida, com empréstimos. Então, todos os bancos eles não vão ter dívidas aí ativas, tá? Então, por isso que os indicadores eles ficam assim, a zero, com nada, porque significa que a empresa não tem dívida. Já o momento em que a empresa tiver uma dívida, vai estar marcando aqui os indicadores, tá? E o último indicador que eu sempre verifico também é a margem líquida da empresa. Então, a margem líquida, no caso, o Banco do Brasil, significa que a cada R$ 100 que ele recebe, 12,35% eles embolsam, eles colocam no bolso deles. Então, ao meu ver, as empresas que estão entre 10% e 15%, aqui, por exemplo, está 12%, está ok, entre 10% a 15% significa que essa empresa está com uma boa margem líquida. Aí temos um indicador que é muito importante verificar. Então eu também sempre dou uma verificada aqui nos indicadores de crescimento para saber se essa empresa ela está crescendo ou se ela está regredindo. Aqui no caso, essa empresa ela está com um bom crescimento, ó, de 25,8%. Então, sempre verificar também os indicadores de crescimento da empresa, porque ninguém quer uma empresa que vai falir logo lá no futuro, né? Então, é sempre bom você verificar essa informação. E para finalizar o vídeo, quero deixar aqui uma informação importantíssima de verificar. O payout da empresa significa o quê? Significa a distribuição de lucros da empresa. Por exemplo, se a empresa teve um lucro de R$ 100, ela vai estar distribuindo 45% do seu lucro para os seus acionistas, que somos nós que investimos. Então, se a empresa está fazendo uma distribuição dos seus lucros aqui correta, significa que está ok, beleza? Não pode estar sendo distribuído mais do que ela ganha. Se ela estiver distribuindo mais do que ela ganha, significa que tem algo de errado. Então, faça atenção com isso também, ok? Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês aqui de alguma forma. Não se esqueça de deixar as dúvidas aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês. E te aguardo até o próximo vídeo. E tchau!